aula de ciências com o tema Os elementos naturais dos ambientes. Vamos pegar o nosso livro de ciências e abrir na página 33 para acompanhar a leitura. Vamos iniciar aqui falando sobre os elementos não vivos. Os ambientes são formados pelos elementos não vivos, ou seja, são aqueles elementos que não possuem vida. Eles não nascem, não crescem, não se reproduzem. E aqui temos alguns exemplos: o ar, a água, o solo, a luz e o calor do sol. Todos esses elementos são importantes para os seres vivos. O solo tem sua importância. É nele que construímos nossas casas, fazemos plantações. O ar, ele é necessário para a respiração dos seres vivos, além de refrescar os ambientes, e ele está presente em todos os lugares, inclusive na água e no solo. Continuando ainda na página 33, vamos falar sobre a água. A água ela é fundamental para a nutrição e o desenvolvimento dos seres vivos. Apenas a água potável, ou seja, a água própria para beber, é que deve ser consumida pelos seres vivos e ela deve ter algumas características. Vamos ver. Ela deve ser inodora, ou seja, ela não pode ter cheiro. Ela deve ser sem cheiro. Insípida, sem sabor. E incolor, sem cor. Podemos encontrar a água em diversos estados nos ambientes. Podemos encontrar a água no estado sólido, quando a gente se refere ao gelo. Líquido, a água do rio, do lago, do mar, ela está em estado líquido. E gasoso é o vapor de água que forma as nuvens. Podemos encontrar a água nesses três estados: sólido, líquido e gasoso. Só para lembrar, água própria para o consumo é água potável. E ela não pode ter cheiro, não pode ter sabor, muito menos cor. Continuando. O planeta Terra é cheio de água. A água cobre a maior parte da superfície da Terra. Vamos observar aqui que a água salgada, ela existe nos oceanos e nos mares. Água doce é encontrada nos rios, lagos, lagoas e nas geleiras. Os seres vivos precisam de água doce para viver. O ser humano precisa de aproximadamente 2 litros de água por dia para se manter saudável. A água é o líquido mais precioso da Terra, pois todos os seres vivos precisam dela para sobreviver. Aqui, muitas dessas informações você já tinha conhecimento das aulas anteriores, também do primeiro ano. É um conteúdo que é sempre trabalhado. A questão da água nas aulas de ciências. E os tipos de água. Agora, crianças, esse conteúdo, essa informação está localizado na página 34. Além das águas doce e salgada, existem outros tipos de água em nosso planeta, que são classificados de acordo com suas características. Nós temos a água potável, já sabemos que é água própria para o nosso consumo. Podemos utilizar ela para beber e para cozinhar, porque ela não possui impurezas. E no finalzinho fala o seguinte: a água potável deve ser filtrada ou fervida. Água mineral. Água mineral, crianças, é aquela que contém muitos minerais, também utilizada para beber e para cozinhar. Continuando na página 34, nós temos a água salobra, que é com sabor levemente salgado.
Aí nós temos uma curiosidade. Você sabia? A melancia é uma fruta suculenta. Você encontra muita água numa melancia. O suco das frutas é formado, em sua maior parte, por água. Isso aqui é bem interessante. Algumas frutas, elas apresentam uma proporção de água bem grande. Então, por exemplo, crianças, se eu estou em casa, estou com muita sede, mas não tem água, mas tem uma fruta que tem bastante água na sua composição, ela também serve para aliviar ali um momentinho a questão da sede. Não é que vá dispensar o uso da água. A gente sabe que a gente deve consumir 2 litros de água, no mínimo 2 litros de água por dia, para que a gente consiga ficar hidratado. Ainda mais aqui em Teresina, que possui um clima bem quente. Devemos sempre estar nos refrescando a nossa garganta, utilizando a água. Página 35. As plantas também utilizam a água para fabricar o seu próprio alimento. Nosso planeta é formado por mais água do que solo. Porém, do total de 97% da água é salgada e o restante, ou seja, 3%, é de água doce. Atualmente, o planeta sofre com a falta de água doce. Isso vem acontecendo devido à ação inadequada do ser humano na natureza. Aqui, crianças, vamos chamar a atenção para a questão da poluição, para o desperdício, para o mau uso da água. É isso que provoca a sua escassez. A poluição ela precisa ser erradicada para que a gente consiga manter o equilíbrio do planeta e a vida saudável dos seres vivos. A gente observa nessas duas imagens bastante lixo acumulado. Esse lixo foi jogado próximo a rios, mares. Isso não vai só prejudicar a água em si, mas os animais que ali habitam. Então, devemos ter bastante cuidado, ser conscientes e utilizar a nossa água em casa também de forma consciente, evitando o desperdício e o mau uso. A gente observa na imagem o garotinho, ele vai escovar os dentes e a torneirinha, olha, está fechada. Agora, crianças, que finalizamos na página 35, eu peguei apenas o tópico mais importante da página 35, nós vamos seguir já para a nossa atividade. Nossa atividade está na página 36. Primeira questão. Complete as frases com as palavras do quadro. Letra A. A. Cobre a maior parte da superfície da Terra. É a água. A água é usada para beber e cozinhar. É a água potável. A água mineral contém muitos minerais. A água é a água com sabor levemente salgado. É a água salobra. Questão 1, só para completar. Também temos a questão 2, onde a gente vai observar essa imagem. A água da foto acima está adequada para beber? Nós sabemos que a água adequada para beber é água potável ou água mineral. E água potável, mesmo sendo potável, ela ainda deve ser filtrada ou fervida. Então, a gente pode chegar em um rio, em um local como este, e pegar esta água e beber? Sim ou não? A resposta é não. Até porque a gente não sabe se essa água possui impurezas. Então, você vai marcar no quadrinho não. E o porquê? Porque a água não foi tratada, filtrada ou fervida, ou seja, ela não está própria para o nosso consumo. Ficamos aqui, crianças, com ciências. Realizem as atividades direitinho. Pode voltar no vídeo, ver a questão das respostas. E é isso, crianças. Caprichem no dever.